Fala pessoal, meu nome é Gabriel, vídeo bem rápido hoje, mostrando apenas aqui algumas informações que eu estava filtrando. Então eu entrei aqui na planilha para a gente estar entendendo algumas posições de algumas empresas, usando algumas fórmulas de alguns investidores, e aí separando, né, os principais destaques para ver se vai entregar bons yields, se a bolsa realmente está barata, se a gente pode estar comprando sem medo algumas companhias, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer um filtro de ações. Então eu já excluí algumas ações que eu não gostaria que aparecessem aqui, empresas que eu não acompanho, que eu não olho. Hoje, nada impede de mais pra frente eu ter interesse em incluir alguma aqui, né? Então eu tirei algumas empresas aqui que são boas, eu não tirei aqui só empresas que eu não gosto. Eu coloquei as que eu não acompanho, que eu não tenho tanto ciência, e mantive algumas que eu tenho interesse em olhar também. Então aí ficou um ranking personalizado e eu destaquei algumas grandes companhias que eu já esperava grandes proventos, mas eu queria ver como que elas estão posicionadas no ranking junto com outras ações, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui Banco do Brasil, Itaú, Petrobras, Semig, Itaúsa, Mali Metal Leve, BB Seguridade e Caixa Seguridade. E aí uma coisa que eu reparei foi que aqui, se a gente for observar pela fórmula do Bazin, a Petrobras ela se localiza em segundo lugar, aí a gente tem a Mali Metal Leve e a Semig. O Banco do Brasil ficou um pouquinho mais para trás, tá? Aí tem a BBCE, Itaúsa, enfim. Aí vai entrando as outras companhias. Já no ranking do Graham, a gente observa o Banco do Brasil mais para frente e a Semig. No de Peter Lynch, a gente vê a Semig, a Petro e a Mali Metal Leve, que está com destaque ali nas principais posições. Aí se a gente usar a Magic Fórmula do Greenblatt, a gente tem Mali Metal Leve, Semig, Petrobras, BBSE e BBAS. O que eu notei aqui? Algumas companhias têm um destaque em praticamente todos os rankings, estão ali bem posicionadas na frente de todos os rankings. E a principal delas que eu notei foi a Semig e a Petrobras. Então eu fiz um filtro de 3 companhias, que seria Banco do Brasil, Semig, Petrobras, peguei as informações no site Fundamentos, coloquei então quantidade de papéis, coloquei um payout esperado e fiz a projeção então de um lucro. Então eu coloquei aqui o Banco do Brasil, que é uma empresa clássica, minha maior posição, tenho mais de 40% da carteira em Banco do Brasil e pretendo cada vez mais aumentar minhas posições. E olha só que interessante que eu coloquei aqui, deixa eu só depois corrigir aqui o yield, né? Lógico, coloquei yields mais elevados aqui para o Banco do Brasil só para ter uma noção. Hoje uma companhia está negociada a R$ 24,17. Nos últimos 12 meses entregou mais de 10% de yield, um lucro por ação de R$ 6,17 e eu coloquei uma projeção de lucro de R$ 6,54 por ação, ou seja, um crescimento em relação ao lucro dos últimos 12 meses, né? E o dividendo de R$ 2,80 por ação. Isso daria um dividend yield projetado de 11,57%. Esse valor eu acho bem interessante e bem elevado porque ele se assemelha bastante com a nossa taxa de juros. Então pensa o seguinte, pensa que só no dividendo a companhia já está entregando algo perto do CDI, algo perto da Selic. Imagina numa eventual valorização, num crescimento de lucros, num ROI, o quanto que essa empresa não estaria entregando de retorno. Essa empresa, na minha visão, na verdade as 3 empresas que a gente separou aqui, as 3 estão batendo o CDI, qualquer Tesouro IPCA, as 3 companhias elas têm esse desempenho com maior destaque. Então a gente coloquei um lucro aqui de 37,5 bilhões para o Banco do Brasil, e se eu colocasse um dividend yield mínimo de 10%, o que já é um yield bem elevado, eu teria um preço teto de praticamente R$ 28,00 e 16% de margem de segurança. Ou seja, eu teria uma grande margem de segurança. Hoje, para Banco do Brasil, eu colocaria algo por volta aqui, um preço teto por volta de R$ 32, R$ 33, o que daria 36% de margem de segurança, né? Então, a companhia está barata, está entregando, e mesmo num cenário onde eu precise forçar ela a me dar um dividendo mais forte, ela ainda apresenta 16% de margem de segurança. A segunda companhia é a Semig, uma companhia elétrica. É interessante que eu coloquei aí praticamente uma companhia, um banco e uma companhia elétrica, uma de petróleo ali, né, commodity, tem um pouco ali a ver com energia, né, que é a Petrobras. Mas então, olhando para a Semig, a empresa hoje negociada a R$ 11,11, entregou 7% de dividend yield, teve um lucro por ação de R$ 2,80 e um lucro, aqui eu coloquei um lucro projetado de R$ 1,57. Poxa, vai ter uma queda nesse lucro? O que aconteceu?
porque o lucro da CEMIG está inflado, né? Ela teve ali uma revisão tarifária, que foi um não recorrente, enfim. O que eu fiz aqui foi pegar o lucro recorrente do último trimestre e multiplicar por 4, certo? Então foi um lucro mais fraco, daria um dividendo por ação de praticamente 80 centavos. A CEMIG vem distribuindo mais que isso por conta das vendas que ela vem fazendo, enfim, muitos detalhes. E daria um dividend yield de 7%. Então, se eu colocar aqui 6%, eu acho que fica um preço teto bem interessante, tá? De R$13. Então, eu acho que é uma companhia interessante também, tá? Não está sendo minha principal opção no momento. Afinal, estamos vendo aqui outras companhias entregando 11%, ou seja, estão mais baratas. Não é nem pelo yield, é porque elas estão baratas. Isso é um indicador de que elas estão baratas. Colocar um payout de 50%, a gente também teria uma boa margem de segurança para a CEMIG e um bom dividendo projetado, né? E a última companhia foi o que eu fiz um vídeo recentemente, que é a Petrobras, e eu até citei, né? Eu tive a mesma sensação com a Petrobras que eu tive com o Itaú. Parece que é uma companhia que quanto mais você estuda, mais você quer conhecer, mais você quer ter ela na carteira, né? Então, Petrobras é uma companhia que entrou nesse ranking meu, que eu comecei a olhar um pouco mais para ela, não entendia tanto da atividade. Quando eu fui fazer o vídeo da Petrobras, parei antes, conversei, liguei pro André, falei bastante com o André, que é uma pessoa que tem Petrobras, falei com outros investidores do canal aqui, dos membros que tem Petrobras para entender um pouco mais, assisti outros conteúdos e eu comecei a me interessar bastante pela companhia. Então hoje é uma empresa negociada a R$36, que entregou 17% de yield nos últimos 12 meses e ela tem um lucro por ação de R$6,50, né? Só que o que acontece é o seguinte, eu coloquei aqui um lucro projetado por ação de R$10,10. Eu peguei a mesma coisa, fui lá na DRE, peguei o do último trimestre, multipliquei por 4, deu aí 130 bilhões de reais de lucro projetado, com payout de 45%. Não é bem payout do lucro projetado, né? Porque na verdade ela distribui em cima do seu fluxo de caixa livre, né? Então não é bem essa conta aqui, mas tudo bem, vai chegar algo bem perto disso, né? Com um dividend yield projetado de 12%, mais de 12%. Se eu colocasse um yield de 6%, daria um preço teto de R$75. Só que eu acho que isso é muito distante da realidade, tá? Talvez eu colocaria aqui para chegar algo mais perto, talvez algo nessa faixa aqui, de 39, 38 reais como preço teto, que daria uma boa margem de segurança também. Talvez R$40 aí, vamos arredondar, R$40 de preço teto, que também daria uma boa margem de segurança ali, daria uma margem de segurança de 11%. Então são 3 companhias que aparecem bem forte nesse ranking de ações baratas, estão bem posicionadas e a expectativa é de entregar bons proventos. E agora eu vou trazer uma informação bem interessante que eu vi sobre a Petrobras, que é o quanto a própria companhia espera de distribuir de dividendos. Então, pessoal, olha que interessante. Entrei aqui no plano de negócios da Petrobras para 2025 até 2029, tá aqui em dólares, o quanto que a companhia espera estar pagando de dividendos e dividendos extraordinários e projetivos, né? Então, de 45 a 55 bilhões de dólares em dividendos e de 5 a 10 bilhões de extraordinários, né? Ou em novos projetos, ela está colocando aqui. Vamos pegar apenas o dividendo aqui, não vamos considerar o extraordinário. Vamos pegar 50 bilhões de média e distribuir, multiplicar pela cotação do dólar, né? Para deixar em real. E dividir isso pela quantidade de ações para ver então nesse intervalo de 2025, 26, 27, 28, 29, 5 anos, ver o quanto que ela vai pagar por ação. Então, pessoal, tô pegando aqui no site da Wise, aqui o dólar hoje, que é de R$6,18. Então, vamos pegar 50 bilhões de dólares e multiplicar por 6,18. A gente tem 309 bilhões de reais em dividendos para os próximos 5 anos, de 2025 até 2029. Dividindo isso por ação, que hoje a Petrobras tem 12,888 bilhões de ações, né? Aqui eu tirei as ações da tesouraria, porque elas não têm direito a dividendos. Então vamos dividir 309 por 12,888732,761. Vamos ficar perto. Ó, daria 23, quase R$24 por ação para os próximos 5 anos. Se eu dividir isso por 5, então, eu teria R$4,80, até mais do que o dividendo projetado que eu coloquei aqui, por ação. Dividindo isso pela cotação atual, de 36,19, a gente teria 13%, 13,25% de dividend yield esperado por
ano. Só que vamos lá, pessoal, o dividendo é acumulativo, eu vou pegar esse dividendo e vou reinvestir. Então eu vou pegar esse yield de 13,25%, arredondando, e eu vou fazer ele composto em 5 anos. Então 1 mais 1,13, deixa eu colocar mais casas decimais aqui, 1,1325, 5 eleva, 1 menos 100 multiplica. Então eu teria para os próximos 5 anos de forma composta mais de 86% de dividend yield. Isso é realmente muito atrativo, né? Muito atraente. Vai acontecer esse dividend yield? É uma projeção ali da empresa, é um planejamento dela, não significa que vai acontecer, é por isso que a gente tem que estar monitorando constantemente. Conforme eu comentei, tem algumas coisas que vão acontecer como oportunidades. Tem a margem equatorial, mas a gente também tem que observar o fim do pré-sal. Enfim, é uma companhia que, por conta do seu histórico, sofre bastante com questões estatais, mas se manter firme, eu acho que é a companhia mais relevante da nossa bolsa, né? O que tem o maior valor de mercado, e ela está sendo extremamente rentável, né? E, enfim, está distribuindo bastante dividendos. Pessoal, então apenas explicando ali que eu quero dar os créditos para esse canal aqui, que é o Dividendo Complementar. Eu não conheço o rapaz ali que faz os vídeos, eu não sei, nunca falei com ele, mas eu recebi esse vídeo de um dos nossos membros e foi daí que eu vi essa informação da questão dos dividendos projetados que eu trouxe aqui para vocês, que eu achei sinceramente fantástico, né? Que a Petrobras tem ali um sistema bem organizado. Fica os créditos aí para esse canal Dividendo Complementar. Quem quiser assistir o vídeo original, assiste aí, né? Olha só, vou até deixar o like aqui que eu não tinha deixado. Tem que deixar, né? Então é isso, pessoal. É isso. Muito obrigado pelo vídeo de hoje, por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau.